Bem, o conteúdo da DMPL. Quando a gente fala na estrutura da DMPL, a gente parte do resultado abrangente do período, que é a divulgação do resultado abrangente, que requer que a empresa apresente para cada componente do PL uma análise de outros resultados por item, ou seja, você tem que ter uma coluna específica na DMPL ou em nota explicativa para dizer qual é o resultado abrangente, por que razão ele entrou. A divulgação da participação dos acionistas não controladores no PL consolidado. O que é isso? Né? Ele tem que dizer quem são os investidores daquela empresa e qual é a participação deles dentro do contexto da companhia. Na consolidada, a participação dos acionistas não controladores ela deve ser apresentada numa coluna específica da DMPL. Para cada um dos componentes tem que ser apresentado o efeito da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, caso ela aconteça. Tem que ter uma conciliação do saldo do início e no final do período. Esse anterior aqui é no caso de você ter algum ajuste de exercício anterior, tá? Você tem que ter a conciliação do saldo no início e no final do período, demonstrando as mutações que aconteceram. Né? Então, você tem do resultado líquido, tem de cada item dos outros resultados abrangentes, tem das transações com proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstrando quais foram as integralizações, quais foram as distribuições e quais foram as modificações nas participações incontroladas que não implicaram em perda de controle naquele período. No item 79 do CPC 26, né, há um detalhamento daquelas informações que devem ser apresentadas. Então, para cada classe de ação do capital social, tem que estar apresentada a quantidade de ações autorizadas, a quantidade de ações subscritas e integralmente integralizadas e não integralizadas, qual o valor nominal por ação e aquelas ações que não têm valor nominal, a conciliação entre a quantidade de ações em circulação no início e no final do período, os direitos, preferências e restrições associados a cada uma das classes de ações, distribuições de dividendos e reembolso de capital, as ações mantidas pela companhia, né, por controladas e coligadas, ações reservadas para emissão em função de opções de contratos para a venda de ações, incluindo prazos e montantes. Nesse caso aqui, quando a empresa emite algum tipo de debenture, essas ações elas ficam reservadas para a emissão futura quando aquela debenture que tem uma cláusula de conversão em ações, ela tem a sua conversão concretizada. E por último, a descrição da natureza e da finalidade de cada uma das reservas dentro do PL. Então, como funciona, né? A gente está acostumado com um balanço de colocar de um lado o ativo, do outro o passivo, e na DRE a gente tem uma sequência lógica, matemática, da subtração das receitas das despesas, né? Subtraindo as despesas do valor das receitas. Nesse caso específico, nós temos um trabalho que é linha versus coluna. Nas colunas, você tem as contas, os subgrupos, outros resultados abrangentes, tem o PL dos sócios, tem a participação dos não controladores e tem o PL da companhia final. Então, vamos entender que são, basicamente, interferências de outros resultados abrangentes. Tem o PL dos sócios da companhia, tem a participação dos não controladores no PL das controladas e no final você tem o PL, que é o patrimônio líquido total. E nas linhas você tem o quê? As transações que afetam o patrimônio líquido e apresentam as transações com os sócios, os resultados abrangentes, né? Dentro deles o resultado líquido, outros resultados abrangentes, e aquelas reciclagens para resultado, e em terceiro lugar as mutações internas do PL. Alguns exemplos, né, são aumentos de capital, gasto com emissão de ações, dividendos a serem pagos, lucro ou prejuízo do período e aumento de capital com o uso de reservas. Como é que se prepara? Então aqui nós temos um exemplo, né, que é a apresentação sintética de um conjunto de contas, né,
que ficaria do lado esquerdo as linhas detalhadas. Então, eu tenho aqui, primeiro, as transações com sócios, segundo, os resultados abrangentes e terceiro, as mutações internas. E nas colunas eu tenho o capital integralizado, o gasto na emissão de ações, reservas, né, de capital e de lucro, outros resultados abrangentes, lucro ou prejuízo, né, acumulado, o adiantamento para futuro aumento de capital, que é quando a empresa recebe algum recurso que tem como finalidade aumentar o capital no futuro. E aqui no final, o saldo das transações. Como é que funciona isso na prática? Na prática, você deve fazer o seguinte: para cada uma das contas que tem várias interferências, como por exemplo, na reserva de capital, que possui ágio na emissão de ações, tem ações em tesouraria, tem alienação de partes beneficiárias, tem alienação de bônus de subscrição, por exemplo, você tem as suas variações aqui registradas e posteriormente essas variações serão incorporadas aqui, ó, na coluna de reservas de capital. E você vai fazer uma menção a uma tabela ou quadro auxiliar, caso você divulgue aquela informação condensada. Um outro exemplo aqui, né, também, né, você tem aqui a reserva legal, tem outras reservas, né? Reserva de lucro, né? Reserva legal, reserva para contingência, reserva de incentivos fiscais, por exemplo. Então, cada coluna você pode representar o que aconteceu e depois você pode incorporar a parte principal, que é a tabela, né, sintética de divulgação da demonstração da mutação do patrimônio líquido. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma empresa que possuía um capital social de 50 mil, tinha uma reserva legal de 4 mil, né, e uma reserva de expansão para expansão de 6 mil. Então ela possuía um PL de 60 mil inicial. Houve uma integralização de capital no valor de 12 mil, só que os sócios, ao invés de depositar 12 mil na conta, depositaram 14. O lucro do período foi de 10 mil e a destinação do lucro foi para reserva legal, reserva para expansão no valor de 6.500 e dividendos no valor de 3 mil. Bem, como é que eu vou registrar isso? Primeiro passo, eu vou registrar os 14 mil no disponível, porque de fato entraram 14 mil. Vou colocar os 12 mil no capital social e vou deixar 2 mil em reserva de capital, caso eles decidam por aumentar, desde que esteja autorizado o capital nesse volume. O segundo ponto é o lucro, que vai ser transferido do lucro do exercício para a conta de lucros acumulados temporariamente, porque ela vai ter a sua destinação nessa conta. Né? Então, eu vou pegar o lucro acumulado de 10 mil, vou apropriar os 5% da reserva legal, respeitando o limite dos 20%, vou registrar os 6.500 da reserva para expansão e os 3 mil de dividendos a pagar. Com isso, eu tenho aqui, ó, nessa coluna, eu tenho, ó, o capital social sendo apresentado, a reserva de capital, a reserva legal, a reserva de expansão e o lucro ou prejuízo acumulado. Na primeira linha, eu tenho o saldo que já existia, que são 60 mil. Veja que eu tenho aqui 60 mil. O que aumentou? Né? Aumentou 14 mil mais 10 mil. Só que dos 10 mil houve dividendos de 3. Então aumentou 14 mais 7. Perfeito? Que vai dar 21 mil. Eu vou pegar os 21 mil e somar com 60 e o final vai ter que dar 81. Então vamos lá. O final aqui, ó, deu 81, que é essa coluna. Ó, ele parte de 60 e chega em 81 mil. Quais são os fatos peculiares aqui? Primeiro, na integralização eu tenho os 12 mil e tenho os 2 que estão na reserva. Então essa linha aumentou 14 mil, perfeito? Aumentou no PL 14 mil, 12 na conta de capital e 2 na conta de reserva.
Os dividendos, né? Aqui seria mais didático colocar o lucro antes, vou corrigir isso depois, mas o lucro líquido do exercício é 10 e eu estou retirando 3, ou seja, eu estou tirando do PL 3.000. Os 10 que estão aqui, eu vou retirar também 7. E o lucro vai ficar com 0. Por quê? Porque eu destinei os 7. E onde eles estão? 6.500 em reserva para expansão e 500 na reserva legal. No meu PL vai aparecer capital social 62, reserva de capital 2.000, reserva legal 4.500, reserva para expansão 12.500, lucro ou prejuízo acumulado 0 e o total do PL vai ser de 81.000. No segundo exemplo, nós temos aqui um capital social de 6.000 e reserva de lucros de 2. Houve uma integralização, né, de capital no valor de 1.500 e uma variação a valor justo, né, dos títulos que estão classificados como valor justo de outros resultados abrangentes de 150. Bem, eu tenho também o lucro líquido no exercício no valor de 700 e a destinação do lucro para reserva de 534 e dividendos de 166. Desses valores, 166 sairão do PL da companhia. Então, eu tenho primeiro o registro no disponível da variação de capital, débito do disponível e crédito de capital social de 1.500. O segundo ponto é a variação a valor justo dos títulos, que vai debitar o título e vai creditar o ajuste de avaliação patrimonial, que está lá no PL. A terceira é o registro do lucro no período, que é de 700, ele vai para a conta de lucro acumulado para que seja destinado. Ele vai ser destinado em que conta? 534 em reserva e 166 em dividendos a pagar. Assim, a nossa tabela vai ficar com capital social de 6.000, mais a reserva de 2, que ficaria 8.000, e o nosso PL final vai ficar com 1.500 a mais advindos da integralização do capital social, 700 a mais do lucro, porém eu tirei 166, saiu da empresa, então não vai ficar registrado no PL, ele sai. Eu tiro 534 para a reserva de lucros e registro o ajuste de avaliação patrimonial de 150. Somando todas as contas, eu chego a um PL final de 10.184, que possui 3 contas. A primeira, capital social de 7.500, a segunda, reserva de lucros de 2.534 e a terceira de ajuste de avaliação patrimonial de 150, não apresentando resultado de lucros ou prejuízos acumulados. Vou disponibilizar daqui a pouco alguns exercícios desse conteúdo para que vocês possam, né, já melhorar aí o andamento dos estudos, tá certo? Até já.